Vamos ao nosso estudo. Estamos lá no primeiro livro de Crônicas. Nós paramos no capítulo 16. Capítulo 16. Nós demos uma introdução já. Fomos até o versículo 7. Destacando que nesse contexto, já está registrando aqui o escritor bíblico, que a arca então já estava no lugar, nessa tenda em que Davi tinha armado, no monte de Gibeão. E nesse momento Davi se despede de todo aquele povo, repartindo pão, pedaços de bolo, e diz aqui o texto que era a cada um, diz aqui o verso 3, lá no final, a cada um deu um bolo de pão, um pedaço de carne, um bom pedaço de carne e passas. Então, foi um momento festivo e Davi, como expressão de generosidade, distribuiu ali alimento para o povo. Também nessa mesma ocasião nós falamos que ele designa músicos, pessoas que entendiam de música para cuidar dessa parte que diz respeito ao culto, na adoração a Deus. Ele então estabelece aqui esses cantores. Diz aqui o versículo 4, designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber. Aí vem o nome deles que iam participar com alaúdes, com harpas, com símbolos e etc. Tinha até alguém aqui que era Kenanias, que era um entendido em música, já era alguém que dirigia ali a música nesse lugar. E vemos aqui que Davi, então, ele inaugura esse ministério de música no templo. Diz aqui o verso 7 do capítulo 16, naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e aos seus irmãos para celebrarem com hinos ao Senhor. E aí vem aqui, esse hino, ou esse cântico, que na verdade é uma soma de diversos textos que se encontra lá no livro de Salmos. Nesse texto, que vem aqui a partir do verso 8 até o verso de número 36, do 18 ao 36, aqui nós vemos aqui expressões históricos teológicas. Davi vai lembrando os feitos de Deus no passado. Davi vai nesse cântico exortando o povo a ter um coração grato para com Deus, a obedecer a palavra, a buscar a presença de Deus. Então você encontra aqui diversas exortações dentro desse cântico. Ele vai discorrendo muita coisa, vai falando sobre a condução de Deus no período do deserto, enquanto o povo caminhava. Então ele vai discorrendo muitas coisas, vai falando contra os ídolos. Então, uma série de situações é o que ele descreve neste cântico até o versículo de número 36. Muito bem. Também ele estabelece outros elementos para o culto. A partir do verso 37, vou pular o cântico aqui, Vou pular o cântico. Aqui encerra o verso 36, dizendo: e todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Foi um encerramento ali. Então foi um desfecho desse cântico que Davi colocou aqui como um modelo de tudo aquilo que esses levitas iriam tocar, cantar diante do Senhor. E ele também estabelece outros dispositivos, diz aqui, para o culto. Diz aqui o verso 37. Então Davi deixou ali, diante da arca do Senhor, a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo ordenara para cada dia. Também deixou, 38, a Obed-edom com seus irmãos, em número de 68, a Obed-edom, filho de Jedutum, e a Rosa, para serem porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos,
diante do tabernáculo, num lugar alto em Gibeão. Então, nós vemos aqui que está dando aqui um desfecho de todo esse evento que foi trazer a arca para a presença, para perto de Davi. Vemos aqui que a arca ia ficar no monte de Gibeão, embora Davi morasse ali em Jerusalém. Esse monte de Gibeão não fica em Jerusalém, Jerusalém já é um monte, mas era um monte próximo, onde ali ficaria a arca do Senhor, e ficaria ali a tenda onde estaria a arca. E é ali na presença de Zadok, que era o sacerdote, que ia cuidar lá da arca em Gibeão. Com Davi, em Jerusalém, ficava um outro sacerdote, Abiatar. Então ele tinha um sacerdote que caminhava com ele ali na vida política, e tinha Zadok, que cuidava lá da parte lá da arca, lá diretamente. Ele e seus irmãos, né, segundo tudo que a lei prescrevia. Então nós vemos que Davi, ele deixa tudo isso preparado. Diz aqui o texto, né, ele deixou a Zadok, o 39, deixou a Zadok, os sacerdotes, diz o 40, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde, isto segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara. E com eles deixou Emã, a Jedutum, e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esses levitas estavam ali diariamente no templo, ensaiando e cantando. Esse era o ministério deles. E aí ele diz aqui, como eles estavam, Emã, Jedutum, que fazia ressoar trombetas e símbolos, instrumentos de música de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Então a gente percebe aqui, à luz do verso 43, que desde o verso 4 do capítulo 16, se você voltar um pouco lá para trás, no capítulo 4, está dizendo aqui, designou Davi levitas que haviam de ministrar diante da arca. Desde o 4 até o versículo de número 43, ele vai detalhando esse encerramento, né? Trata-se aqui de um detalhamento desse final da cerimônia, que Davi lá despediu o povo, deu um pedaço diz lá, deu um pedaço de pão, deu um bolo de passa e despediu o povo. Mas ali é o encerramento, e aqui ele detalha o que aconteceu em todo esse encerramento. Davi dizendo, olha, Zadok, você fica lá no Monte Gibeão, Abiatar vai ficar com ele lá em Jerusalém, e assim sucessivamente. E aí nós vamos daí encerrar essa cerimônia, o povo voltou para casa, Davi também voltou para casa, e aí inicia-se aqui o capítulo 17, que é um dos textos que eu particularmente, assim, aqui eu fico com bronca de Davi. Ele fez aquilo que a gente gostaria de fazer. Davi teve uma iniciativa assim espetacular. Aqui ele extrapolou. Vamos lá. Diz aqui o capítulo 17. Sucedeu que, habitando Davi na sua própria casa, disse ao profeta Natã, eis que moro em casas de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. O início desse capítulo aqui passa para a gente a noção de que Davi estava vivendo um outro tempo na sua vida, um outro momento. Seu reino agora está firmado, consolidado seu reino, reconhecido pelas nações em volta. A arca que ele tanto desejava já está perto dele como ele queria. A situação é bem diferente daquela que ele viveu durante muitos anos. Anos antes ele estava sendo perseguido, Saul tentando chegar até ele, ele fugia dos Saús, ele corria para os filisteus, ele voltava para Israel, se escondia nas cavernas, e vinha Saul à procura dele, aquele drama que ele viveu durante anos. Anos ele tinha vivido essa realidade. Mas agora, né, vivendo em cavernas, pelos desertos, mas agora era um momento completamente diferente, tudo isso passou. Ele está agora estabilizado na casa dele. Veja que é isso que denota o escritor aqui,
quando ele escreve aqui, ó, sucedeu que habitando Davi em sua própria casa, não estava mais em fuga, não estava mais naquele período instável, ele agora está na própria casa, dando a conotação de que, olha, agora abaixou a poeira, agora Davi está sossegado. Então eram dias de descanso para Davi, ele estava entrando num período novo do reinado, um período agora de descanso. Mas é nesse contexto que ele se dá conta, alguma coisa chama a atenção dele, que é muito interessante. Ele estando na sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Davi prestou atenção em alguma coisa que era extremamente incoerente. Ele viu uma cena que todo mundo vivia, todo mundo via durante séculos, isso era visto assim, mas ninguém tinha tido a visão que Davi teve naquele. O pessoal hoje fala, teve um insight, né? Ele teve uma percepção que ninguém tinha tido até então, que muitos passavam e viam essa cena, muitos estavam dentro dessa realidade, mas ninguém percebeu, e Davi se deu conta. Ele percebeu uma incoerência gritante entre a condição que ele vivia e aquele objeto, a arca, que representava a presença do Senhor, estava colocada também. Ele se deu conta de uma coisa assim, que ele estava numa casa de cedros, e que aquele objeto que representava a presença de Deus, estava numa tenda, deixado lá num lugar, lá num espaço isolado, sem chamar atenção, estava lá a arca do Senhor naquele lugar. E essa percepção de Davi deve chamar a nossa atenção no sentido de que as coisas que se referem a Deus deveriam ter para nós um valor especial. É isso que a gente às vezes não se dá conta. Se nós pararmos para pensar, nós estamos vivendo com coisas incoerentes na nossa vida e não percebemos. E Davi, ele percebeu. Davi observou naquela situação uma inversão de valores, valores invertidos. Nós, por vezes, vendo aqui algumas incoerências, valorizamos mais outros ambientes que a igreja. A igreja, as coisas de Deus tinham que ter o lugar mais importante, mas às vezes nós temos outros lugares, outros ambientes, outras situações como tomando lugar das coisas de Deus e nós não percebemos. Nós temos, às vezes, damos atenção a outras programações, mais a outras programações do que ao culto, do que a uma reunião de estudo, do que a uma reunião de oração. Nós não faltamos a muitos outros eventos simples da vida, muitos outros encontros simples que tem. Nós fazemos questão de estar, mas às vezes nas coisas de Deus, nem sempre nós fazemos tanta questão para estar, como fazemos para estar em outros ambientes. Temos outros convívios sociais que damos muito mais valor do que o convívio na igreja com os irmãos. Mas nós não percebemos que isso é incoerente. A questão é que Davi teve uma visão de inversão de valores que estava acontecendo ali aos olhos de todo mundo e ninguém percebia. O mais triste é que nós não nos damos conta que estamos contrariando, agindo assim, aos conceitos cristãos que muitas vezes nós mesmos defendemos, cantamos, falamos publicamente em oração, mas a nossa vida está sendo incoerente e nós não percebemos. É isso que estava acontecendo. Agimos com incoerência, perdemos a noção de que os valores espirituais têm que ter a prioridade na nossa vida.
Os valores espirituais era para a gente falar, isso daqui é mais importante, sabe por quê? Porque isso daqui diz respeito a Deus. Davi percebeu que isso não estava acontecendo. Outro ponto que nos chama a atenção nessa percepção de Davi é que essa era uma fase, como dissemos, de descanso. Ele estava tendo paz, tranquilidade, depois de muitos tempos difíceis. Geralmente, as pessoas que passam por tempos difíceis, e aí ela tem um período de tranquilidade, o que ela faz? Agora eu quero curtir esse descanso. Agora eu quero curtir esse momento, eu já sofri muito, já corri muito, deixa eu me concentrar agora em mim. Quantas vezes você ouve isso? Olha, agora eu quero cuidar de mim. Davi está vivendo um momento que ele podia muito bem pensar nisso, cuidar dele próprio. Passou muito tempo fugindo pelo deserto. Quando ele sentava, alguém gritava, olha, Saul vem vindo. Pronto, lá saía ele de novo para tudo quanto era lugar. Ele fugia para os filisteus desconfiavam dele, ele voltava para Israel, e ele estava nessa briga durante anos. Não foram 1, 2, 3, 5, foi uma década em meio a essa luta. Agora estava sossegado. Às vezes a gente ouve falar, muitos falarem assim, né? Eu já fiz muita coisa na igreja, agora eu quero descansar. Né? E Davi podia também nesse momento falar, olha, eu já corri muito, gente, eu quero agora entrar no meu palácio, já na minha casa, a própria casa, como diz aqui o escritor, ficar ali sossegado, descansar um pouco, me concentrar mais nas coisas do meu interesse. Nós temos esse pensamento, né? Não precisa nem ser uma década, uma semana de trabalho, e a gente chega no domingo e fala, hoje eu quero curtir a mim mesmo. É o nosso pensamento. Estou cansado, eu quero agora curtir a mim mesmo. Davi podia estar nesse espírito, mas o fato é que Davi, ele teve essa percepção e verbalizou aqui com o profeta Natã. Profeta Natã, os profetas, é interessante que a maioria dos reis, nós vamos ver daqui para frente, os reis que vão surgindo, eles têm terror com os profetas. Mas na corte de Davi, o profeta estava sempre ali. Vocês sabem quem é o profeta? Profetas são aqueles que falam que a gente não quer ouvir, que exorta, que fala que a gente precisa buscar mais a Deus, que fala que nós precisamos nos concentrar mais nas coisas espirituais. Os profetas são esses que fazem um trabalho que a gente não gosta muito, a gente gosta de ouvir coisas boas, elogia um pouco, fala coisa boa. Tem gente que fala, olha, só vem criticar, só vem falar. Profeta, ele nunca aparecia para dizer, olha, gente, eu estou aqui para trazer a mensagem do Senhor o seguinte, olha, vocês estão de parabéns. Vocês nunca viram isso na Bíblia. Um profeta, ele sempre estava lá para dizer, olha, vocês precisam buscar mais a Deus, vocês precisam ter mais compromisso com o Senhor, vocês precisam ler mais a Bíblia. O profeta, ele vinha para falar nesse sentido, mas na corte de Davi, os profetas ali, o profeta Natã, outra hora aparece o profeta Gade, eram pessoas que tinham caminhavam ali junto com ele. Então, e Davi compartilha com ele. E aí a resposta dele também é interessante. Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Ou seja, Davi, isso que você me disse é coisa sua, é do seu coração, é o seu sentimento, é particular, é de você com Deus, é nesse sentido. Contudo, o que acontece? Algo surpreendente aconteceu nessa situação. Não o fato de Deus ter ouvido as palavras de Davi, né? Diz aqui o versículo 3 em diante, porém na mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, ou seja, o Senhor ouviu as palavras de Davi, mas isso não deve surpreender, porque nós cremos, obviamente nós cremos, que Deus conhece
Davi sabia disso. Davi escreveu o Salmo 139, quando ele diz: a palavra não me chegou à língua e o Senhor já conhece tudo. Então Davi sabia que o Senhor ouvia a palavra dele, ouvia o que ele falava. Mas aqui o que surpreende a gente não é o fato de Deus ter ouvido a Davi, né? Mas a resposta que o Senhor dá a Natã para que ele leve a Davi. Isto é que é surpreendente. Vai dizer meu servo Davi, e agora vem a resposta dele do verso 4 ao verso 14. Diz assim: assim diz o Senhor, e ele começa: tu não edificarás casa para a minha habitação. Davi, você não vai construir casa para mim. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com alguns dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando teus dias se cumprirem, e tiveres ido para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido. Veja que nessa ocasião o Senhor fala para Davi assim: Davi, você não vai me edificar uma casa. Eu vou edificar uma casa para você. Foi uma resposta inesperada. Quando Davi se dispõe a fazer alguma coisa, a tentar solucionar de alguma maneira, tentar uma compensação sobre aquela incoerência que ele vê, o Senhor diz: eu é que te farei uma casa. Deus lhe responde na mesma noite, primeiro, que ele não edificaria uma casa. Antes, ele, o Senhor, é que edificaria uma casa para ele. Como ele diz aqui, desde o dia em que, no verso 10, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Você não vai fazer isso para mim, Davi. Pelo contrário, eu vou edificar uma casa para você. E nessa ocasião, o Senhor também menciona a condição em que chamou Davi. Lá no versículo 7, ele diz assim, lá no 2 pontos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo. O Senhor lembrou ele o seguinte: Davi, eu peguei você de trás da malhada, lá de trás do rebanho. Era o serviço mais simples que um servo numa casa naquele período fazia: cuidar dos animais. Eram esses que dormiam nos campos, que não vinham dormir em casa. Eram esses que tinham que afugentar lobos de noite. Eram esses que ficavam na geada, cuidando de ovelha e tudo mais. Eram esses que ficavam tratando das ovelhas que se machucavam. Então era o trabalho mais difícil, reservado para as pessoas mais simples da casa, era deixado para eles. Mas o Senhor disse: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas. Trabalho mais simples. E o Senhor diz aqui: e o coloquei, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu tirei você de lá de baixo e coloquei você lá em cima, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. Lembra-lhe que esteve com eles em todas as situações que ele viveu, Aqui no versículo 8 diz assim:
E fui contigo por onde quer que andaste. Quando Davi entrou nas cavernas, fugia pelos desertos, Deus estava lá com ele. Quando ele fugia de Saul, quando ele fugia dos filisteus, o Senhor estava lá com ele. Quando ele se sentia desamparado, quando ele teve que fugir sozinho no começo ainda, quando ainda Jonatas teve que se despedir dele, quando ele saiu sozinho, se sentindo desamparado, o Senhor estava com ele. O Senhor está aqui dizendo para ele, olha, eu fui contigo por onde quer que andaste. Os adversários que Davi venceu, e ele saía para as guerras, e ele sempre voltava vitorioso, o Senhor diz para ele aqui no verso 8, eliminei os teus inimigos de diante de ti. Foi eu que eliminei os teus adversários. E sabe quem te fez ficar famoso? Sabe quem fez você ter o lugar de destaque que você tem em Israel? Fui eu. E fiz grande o teu nome como só os grandes têm na terra. Fala, Joel. Sim, o Joel está levantando aqui a questão, né, de que alguém poderia pensar, mas Davi ele teve essa atitude de gratidão a Deus, porque Deus cuidou dele, esteve com ele, Deus eliminou seus inimigos, Deus fez o nome dele grande, mas Deus fez isso com todo o povo sempre. Deus tirou o povo da escravidão do Egito lá, mais do que aquilo. Deus, antes de Davi, durante 400 anos lá, Deus foi colocando juízes sobre a terra, levantando esses homens para que eles libertassem o povo, e ninguém por causa disso sentia alguma gratidão. Então Davi, nesse sentido, ele foi que nem os outros, ele foi um abençoado que nem os outros, só que ele teve uma percepção que ninguém havia tido. Essas palavras que Deus dirige a Davi são dirigidas a nós também, Para que nós lembramos primeiro quem éramos nós, ou quem seríamos nós sem Jesus. Eu não sei se você já fez uma conversa assim consigo mesmo. Onde você estaria agora, se Deus não tivesse agido na sua vida lá atrás? Talvez você fale, não, pastor, mas eu já nasci no lar cristão. E se você não tivesse nascido num lar cristão? O que você teria aprendido na vida? O que você teria sofrido na vida? Que caminhos você teria escolhido na vida? Deus também nos tirou lá de trás da malhada, de trás do rebanho, lá da situação que a gente vivia. Eu sei da minha vida, eu não sei da sua vida, eu sei da minha experiência, eu sei o que eu vivia e não sei onde eu estaria hoje se não fosse Jesus ter feito uma obra na minha vida. Não sei quem seria você. Nos lembrar também que em todas as situações que vivemos, Ele está conosco. Não interessa o que você viveu esse ano, eu estive internado, eu passei por lutas. Deus esteve com você em todo esse tempo. Você não ficou longe dEle. Você pode até no seu coração ter se sentido sozinho, porque é próprio do ser humano ele se sentir, ele acalentar esse eu sou desamparado, mas na verdade Deus está conosco, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, segundo Ele promete lá em Mateus 28:20, está conosco sempre. Nos lembrar que é Ele quem nos dá as vitórias que porventura nós tenhamos. Se você teve alguma vitória, se alguma coisa você alcançou, se você chegou a algum objetivo, se algum plano seu deu certo, foi o Senhor quem concedeu isso, como concedeu para Davi, é Deus que está dizendo, lembrando para ele. Se nós nos destacamos em algo, se alguma coisa na sua vida você se sente que faz bem, se alguém admira você por aquilo que você faz em algum contexto da vida, em alguma área da vida, saiba, é o Senhor quem dá esse destaque para você. Então nós vemos que tudo isso o Senhor está lembrando aqui a Davi.
Mas em toda esta cena, nos chama a atenção a forma como o Senhor recebeu, essa intenção de Davi, né? E como ele deu atenção para ela. Primeiro, a gente destaca, Deus mesmo destaca essa intenção deliberada e pessoal de Davi, né? É curioso aqui que ele no começo, aqui ele, né? Davi disse que ia edificar a casa, e aí a partir aqui, do verso 4, o Senhor começa dizendo assim, primeiro ele diz, tu não edificarás casa para a minha habitação. Davi, você não vai fazer isso. E aí o Senhor começa aqui uma conversa muito interessante, umas palavras muito interessantes. Primeiro o Senhor fala, olha, aqui no verso 5, em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Até então, a arca do Senhor, a presença do Senhor, e o Senhor, olha só, e o Senhor coloca, eu tenho andado. Você fala, mas peraí, o Senhor não mora em tendas. Mas ele está aqui se referindo aqui à arca, que é a presença de Deus. Então, ela até hoje, né? Até hoje, tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Veja como o Senhor, ele assume para ele as coisas que dizem respeito a ele. Por isso que quando nós fomos à igreja do Senhor, porque a igreja é do Senhor, se eu não valorizar a igreja do Senhor, eu estou em alguma medida não valorizando o Senhor da igreja. Olha a situação. Deus podia dizer para ele, olha, porque em casa nenhuma, olha, atentem para o verso 5, ele podia dizer, porque em casa nenhuma minha arca ficou até o dia de hoje. Mas Deus diz, habitei. Ele toma essa posição para ele, né? Mas tenho andado, ele podia dizer, a minha arca tem andado de tenda em tenda, mas o Senhor diz, não, eu tenho andado, né? Tenho andado, mas tenho andado de tenda em tenda. Deus toma para ele essa realidade. Quando nós desprezamos algo que diz respeito ao Senhor, não tem como nós fugirmos da ideia que estamos desprezando o Senhor. Porque quando nós temos reverência com o Senhor, nós nos curvamos diante da glória dEle, aquilo que diz respeito a Ele, a gente se curva e se dobra. Não tem como ser diferente. E o Senhor toma para si essa condição. Olha só, ele continua, em todo lugar em que andei com todo Israel, olha, isso aqui é fantástico, em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de Deus? Deus está dizendo, Davi, eu nunca pedi isso. Isso daqui é como se um pai, de repente, o pai tá lá alienado, ou sei lá, o pai está lá pensando em outra coisa, e chega o filho e oferece alguma coisa muito especial para ele, que ele fala, não, filho, não é você que vai fazer isso para mim. O que Davi aqui, essa percepção de Davi é algo fantástico. Aqui eu falo, puxa, eu que tinha que ter visto, e não Davi ver isso. Eu que tinha que ter percebido isso e não Davi, mas foi Davi que marcou esse gol. Foi ele que teve essa percepção. O que Deus está dizendo para Davi? Ó, Davi, passei por tantos homens nessa terra e ninguém percebeu isso que você percebeu. Quantos juízes se passaram, ninguém percebeu que... Ele dizia, né? Ele podia dizer que a minha arca, mas ele fala que eu estava habitando numa tenda e ele numa casa de cedro. Ele nunca nenhum percebeu isso. Os juízes, passou por Samuel, passou por gente que era importante, por gente que era consagrada, mas ninguém viu o que Davi percebeu, o que Davi olhou para ele. Como é que pode? Eu estou aqui morando numa casa de cedro. E a arca do Senhor está ali numa tenda. Então, o Senhor está dizendo para Davi, olha, eu nunca pedi isso, Davi. Como que você percebeu essa situação? Então, ele destaca essa percepção e sensibilidade de Davi, observar a condição diferente entre a casa que ele morava e a casa onde a arca do Senhor estava colocada.
O Senhor destaca ainda que ninguém antes de Davi percebeu ou se incomodou pelo fato da arca do Senhor estar numa tenda. Príncipes, juízes, Samuel, os sacerdotes, ninguém se deu conta disso. Isso é interessante. Deus promete a Davi que o trono da sua linhagem seria também para sempre. Aí então o Senhor diz: eu vou edificar uma casa para você, Davi. Sabe, isso é quando você pensa que você tem alguma coisa para dar para Deus, Deus fala: não, eu é que vou dar para você. Isso é maravilhoso. O Deus que nós cremos é um Deus generoso. Aí eu vou dar para o Senhor. Deus é que dá tudo para a gente. E aqui, mais uma vez, ele demonstra essa generosidade. Davi diz que ia construir uma casa, uma casa de cedro, aparentemente, a princípio, era a intenção dele, né? Fazer uma casa, no mínimo, melhor do que a que ele morava, mas o Senhor diz a Davi que ele queria dar um trono, um reino eterno para Davi. Diz aqui o versículo 11, é de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Certamente Deus não está aqui falando de Salomão. Esse reino que o Senhor está dizendo que viria da descendência de Davi, era um trono muito mais elevado para sempre. Por isso que lá os fariseus falam lá para Jesus, mas não teria que vir um Messias da descendência de Davi? Dentre os filhos de Davi, dentre a descendência de Davi. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá, era a tribo de Davi. E ele é rei como nessa descendência, nessa linhagem que vem de Davi. Então Davi, em tudo isso, a gente vai entendendo aquela expressão, um rei segundo o meu coração. Ou então como Paulo depois lá menciona lá o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele teve essa percepção, algo que a gente poderia ter todos os dias, porque a gente vive incoerente. Nós fazemos muito mais por nós mesmos do que para Deus. Às vezes agradamos muito mais os homens do que a Deus. E não percebemos essas incoerências. Assim como Davi viu ele morando numa casa de cedros e a arca do Senhor numa tenda, quantas incoerências eu posso ver na minha vida? Talvez você possa ver na sua vida. Sim. O cedro era uma madeira assim de muito valor, era uma madeira que geralmente vinha do Líbano. O Líbano era conhecido pelos seus cedros, né? Essa madeira bonita, uma madeira resistente, uma árvore alta. Então, enfim, e Davi fala, eu habito numa casa de cedro, que foi até lá o Irão que mandou madeira, lá os sidônios lá que mandaram madeira lá para construir a casa para Davi, mas Davi se vê lá naquela casa de cedro, aquilo lá tudo bonito, né? Aí ele olha lá, onde que está a arca do Senhor? Está lá no monte, lá em Gibeão, na monte de Gibeão, uma tenda lá de peles lá, uma coisa lá, uma cabana. Então isso mexeu com ele. Mas o que a gente tem que ter em mente é o princípio que isso traz. Que se a gente também parar para olhar para a nossa vida e olhar o que eu valorizo e as coisas de Deus, de repente eu vou descobrir muita incoerência, muitas inversões de valores. Vamos perceber que às vezes a gente valoriza muitas coisas e não percebemos que não estamos dando o valor devido, não estamos tendo uma visão clara, uma visão, digamos assim, mais ampla acerca das coisas de Deus. Fala, João.
Como? Obed-edom. Isso. Enquanto a arca esteve na casa dele, Deus abençoou tudo que ele tinha, né? Exatamente. Então, é valorizar as coisas de Deus, né? Isso não é uma teologia da prosperidade, mas quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você entrega para o Senhor, Ele abençoa ainda mais. Então, isso é que a gente colocar uma ênfase nisso, vai entrar numa teologia aí que não é adequada, né? Mas, sem dúvida, que a bênção do Senhor, né, está sobre aqueles que o buscam, independente de qualquer outro resultado. Enfim, né, nós vemos aqui no versículo 12 que o Senhor diz aqui que, né, o seu trono seria para sempre. E ele diz: eu lhe serei por pai, no verso 13, ele me será por filho, a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Sem dúvida aqui, esse texto aponta para o Messias, para o trono de Cristo, o trono de Jesus, que será para todo sempre. Ok? Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então fica aí, né, um exemplo de Davi, para a gente avaliar a nossa vida, né, as nossas incoerências. Né, a gente, às vezes, nós somos tão dados a algumas coisas e tão pouco para Deus. Então nós precisamos avaliar. Isso é muito prático, né? Basta você pegar esse princípio e aplicar no todo da sua vida. Até que ponto eu me rendo a Deus, até que ponto eu me rendo mais a mim mesmo, às minhas próprias coisas, ao meu coração, ao meu interesse. Então Davi foi alguém que tinha essa percepção com mais clareza e nos ensina nesse sentido. Ok? Alguma dúvida, alguma colocação?